a todos os irmãos aí e vamos iniciar a nossa escola bíblica. E a nossa aula de hoje, ela será acerca de 3 perguntas do Catecismo Maior de Westminster. Então, vou iniciar com uma oração e de imediato a gente passa para os slides. Ok, irmãos? Então, vamos começar então. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, nos conduz neste processo de aprendizagem, de instrução, e que possamos ser transformados pela Tua Palavra, Pai. Que possamos compreender a teologia, a doutrina, Pai, que vem da Bíblia, Pai, que seja bíblica. Tem misericórdia, Pai. Nós te oramos, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos tratar hoje da providência divina. São três perguntas do Catecismo Maior que tratam da providência divina. Existe uma expressão muito comum em nossos dias, que é mais ou menos o seguinte: tudo acontece ao acaso. Essa expressão acaso aí, se você olhar na língua portuguesa, a ideia é um pouco de aleatório. As coisas acontecem aleatoriamente. Eu não tenho controle do porquê acontece. Alguém já disse certa vez que teve sorte de determinada situação o favorecer. Isso é um exemplo, né? A própria ciência trata a questão do início, a origem do homem, como uma origem aleatória, uma combinação não planejada de eventos. Mas a gente vai tratar aqui essa expressão providência, expressão, inclusive, que não aparece nas Escrituras Sagradas, ela não tem na Bíblia. A palavra não tem nas Escrituras. Mas essa palavra é mais ou menos o seguinte: que ações deverão ser realizadas para que certos eventos possam ser controlados, supervisionados, sustentados. É basicamente essa a ideia. Então, ainda que a palavra em si não exista nas Escrituras, a ideia sim existe. Então, vamos começar aqui com Daniel 4:35. Vejam só o que diz aqui esse trecho da palavra. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. O nosso Deus, ele age segundo os propósitos dele. Ele opera segundo a vontade dele. Ninguém pode deter a mão, ou seja, deter os desígnios de Deus. E ninguém pode questionar a Deus por que ele faz essas coisas. Então, Daniel fala muito bem, deixa bem claro essa questão aqui. Vamos adiante aqui. Um outro versículo bem interessante que nós conhecemos bem, que está lá em Lamentações, ainda que esse versículo, ele dentro do livro, ele tem um contexto, mas a expressão que está aqui no versículo, nos 2 versículos, ele se aplica com certeza aos nossos dias. O que diz aqui? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, de alguma forma, irmãos, nós estamos aqui hoje, estamos juntos, estamos com vigor, temos vida, porque as misericórdias do Senhor se renovaram. Porque a ação dele em prover, em cuidar, é por conta disso que nós aqui estamos. Então, vamos às questões aqui. Um outro versículo também para a gente passar aos quesitos. O nosso Senhor Jesus disse aqui em Mateus 10:29, quando ele fala da questão de que não devemos andar ansioso por nada nesse mundo, ele diz aqui: não se vendem 2 pardais por um asse. Esse asse é uma moeda aí, acho que é a 10ª parte do dracma, salvo engano. Então ele faz a pergunta: não se vende 2 aves, 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Então, ainda que a gente possa ter uma percepção, uma ideia de que essas aves, elas têm uma certa liberdade em fazer o que fazem, nenhuma dessas aves cai em terra se não houver o consentimento do Deus vivo. As questões, então, irmãos, são essas aqui. A 18, quais são as obras da providência de Deus? Questão 19, qual é a providência de Deus para com os anjos? E a 20,
qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado. Então, a gente vai tratar uma a uma e eu vou abrir depois para os irmãos fazerem eventuais observações ou perguntas, né? Vamos para a primeira aqui, para 18. Quais são as providências de Deus? Então, preste atenção aqui, deixa eu colocar aqui um apontador aqui. As obras da providência de Deus são, aí tem aqui, essas obras são santas, elas são sábias, elas são poderosas, então preste bem atenção. Essas obras, essa ação de Deus, obra aqui, a ideia é a ação de Deus, elas são o quê? Elas são santas, sábias, poderosas, e elas são realizadas com que função, com que objetivo? Preservação, governo de todas as criaturas. E todas as suas ações, as ações de Deus, elas têm o intuito, o objetivo de glorificar o seu nome. Então, é bem simples a ideia de providência. A ação santa, a ação sábia, a ação poderosa de Deus, preservando o que nós conhecemos, governando as suas criaturas, e tudo isso ele faz para a sua glória. Aqui eu tenho, por exemplo, 2 versículos que apontam tanto para quão sábio é o Senhor e santo os seus caminhos. Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Ainda que nós não possamos entender, em alguns momentos, o porquê de determinadas situações, ele é benigno. Ele é benigno. E tudo que o Senhor faz é justo. E aqui o Salmo 104, que variedade o Senhor nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Todas com sabedoria as fizeste. Então, a providência de Deus, portanto, ela é sábia. Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória de Deus. Esse texto aqui, ele está dentro de um contexto em que o autor da carta fala de Cristo. Ele fala da excelência de Cristo, do Filho, da segunda pessoa da Trindade. Então, vejam só, ele, no caso aqui, é Cristo. É o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. É que, olha só o que está escrito, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A ideia aqui de sustentar, então, para fazer com que as coisas, vamos dizer assim, elas os eventos sejam coordenados, que funcionem de maneira que seja a vontade de Deus. Aqui eu tenho a ideia do poder de Deus manifesto nesse caso aqui. Gênesis 45, 7-8. Deus me enviou adiante de vós. Aqui, no caso, a questão bom, vamos ver o texto aqui. Deus me enviou adiante de vós, é por causa de José. Os irmãos lembram que o José ele foi colocado em um poço pelos irmãos, e, em princípio, as coisas que estavam acontecendo a José, elas tinham a ideia inicial é de que nada ia bem para José. Mas José, inclusive, num outro texto, ele diz que o mal que vocês fizeram a mim, no caso ele fala dos irmãos, Deus o transformou em bem. Mas há um propósito aqui, vejam só. Deus me enviou, caso José, adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Então, tudo o que aconteceu com José era com propósito. E esse propósito era continuar com a sucessão dos israelitas, preservando a vida deles e dos seus descendentes e provendo um grande livramento. Então, olha o que ele diz aqui. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. É bem interessante aqui que José, ele reconhece que ainda que todo o mal tenha sido feito pelos seus irmãos, ele reconhece que a mão de Deus estava por trás de tudo com um propósito maior. Então, aqui é bem interessante
nós percebemos que Deus governa todas as suas criaturas. E os eventos se sucedem não de forma aleatória, mas há uma razão de ser para que eles aconteçam. Vamos adiante aqui. Romanos 11:36, que deixa claro os propósitos das ações de Deus, da intervenção divina em todas as coisas. Porque dele, aqui no caso, fica bem claro, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então, Deus controla tudo para a sua própria glória, para que em tudo ele seja glorificado. Isaías 63:14. Como animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhe deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Então, Deus escolheu um povo, não um povo grande, não uma nação mais especial do ponto de vista de gente mais preparada, nada disso. Mas ele escolheu um pequeno povo para nele glorificar o nome dele. Então, Deus controla tudo para a sua própria glória. Aqui, nós estamos tratando da primeira pergunta. Quais são as obras da providência de Deus? Elas são, portanto, santas, sábias, poderosas, têm a finalidade de preservar, de governar as criaturas, e tudo que acontece, todas as ações de Deus, elas são realizadas para glorificar o seu próprio nome. Algumas perguntas, irmãos, que eventualmente podem ser realizadas. Eu estou aqui usando um livro que ele tem as perguntas do Catecismo Maior comentadas. Então, eu vou pegar algumas perguntas aqui. Por exemplo, primeira pergunta aqui: qual a relação de todas as coisas criadas, que as coisas criadas têm com Deus? Todas as coisas criadas, todas, sem exceção, elas dependem totalmente de Deus para que possam existir. Todas. Nada que foi criado, jamais, em hipótese alguma, pode ser independente de Deus. Então, Deus age, eu vou dizer, por exemplo, na partícula mais minúscula, na vida mais minúscula que nós conhecemos, no microcosmos e no macrocosmos. Deus tem o controle de tudo. Aqui ele alerta que existe um sistema religioso, ele fala do deísmo, né? Que a ideia do deísmo, eles acreditam em Deus, num ser divino, mas que criou o universo e depois deixou o universo por sua conta própria. Ele usa até um exemplo aqui, uma figura de linguagem, que o universo é como um relógio. Deus fez o universo, deu corda, e o universo ele vai os eventos vão se sucedendo sem que haja a intervenção de Deus nas coisas, elas vão acontecendo. Essa doutrina do deísmo, ela é um erro grave, gravíssimo. Porque, nesse caso, a gente teria um Deus distante, um Deus afastado. E não é o caso, irmãos, não é o caso. Deus age de forma tremenda, hoje, inclusive. Deus ouve as nossas orações, podemos ter comunhão com ele, então não é um Deus afastado, isolado, como pensam os deístas, né? Aquele alerta, por exemplo, aqui em duas perguntas, de organizações que advogam, né, defendem o deísmo, e que, em hipótese alguma, nós, como cristãos, deveríamos fazer parte dessas organizações. Ele dá um exemplo aqui, as lojas maçônicas, é só um exemplo aqui, irmãos, tá? Uma outra pergunta: o que aconteceria a todo o universo criado, inclusive aos homens, se a obra da providência de Deus fosse retirada ou suspensa por um único momento? Nesse caso, tudo deixaria de existir instantaneamente. Então, entendam que as coisas acontecem, a vida existe por conta da ação divina do Senhor. Tem um texto da palavra, que quando Paulo vai ao Areópago, que é bem interessante. Deixa eu achar para os irmãos aqui, que Paulo usa poetas gregos para falar de Deus. Deixa eu só achar aqui, irmãos, que eu não pensei nesse texto na hora que organizei esse material, mas eu me lembrei agora que esse texto ele é bem interessante,
e bem pertinente aqui. Deixa eu só achar aqui. Para lá que eu estou com bastante coisa na minha frente aqui. Agora. Aqui. Olha só o que diz aqui. Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Eu vou deixar aqui. Inclusive, esse texto aqui, ele é de um poeta grego. E ele foi inserido por Paulo, colocado na Escritura, e nesse sentido, ele é verdadeiro. Ele, portanto, é palavra de Deus. É uma verdade que está sendo dita aqui. Uma pergunta aqui, a gente teria condições de falar que as coisas não acontecem por acaso? Agora, cuidado com essa expressão acaso. A ideia de acaso, para nós, é a ideia de as coisas serem aleatórias. Aqui tem um versículo que mostra muito isso. Nenhum pardal, nenhuma ave cai em terra se não houver o consentimento do Pai. Pois bem, até os atos pecaminosos dos homens, irmãos, olha só que coisa complicada. Até os atos pecaminosos dos homens estão no controle da providência divina. Então, aqui a gente tem aqui, por exemplo, Atos 2, 23. Eu vou ler para os irmãos aqui. Atos 2, 23. Aquela situação em que Pedro discursa. Então, no discurso de Pedro, ele diz aqui, varões israelitas, versículo 22, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este, Cristo, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, vejam só, a ideia aqui é a ideia de Deus no controle, desígnio, desejo, intenção, objetivando mesmo que acontecesse. Ele usa aqui, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, não tirando a responsabilidade deles, porque diz aqui, vós o matastes. Então, ainda que seja um pecado, ainda que seja a ação desses homens, de maneira que eles serão responsabilizados por isso, também foi desígnio e presciência de Deus. Deixa eu ver o que mais aqui, irmãos, que a gente pode falar aqui. Bom, a questão do livre-arbítrio, se a providência divina que controla as ações dos seres humanos não destrói a liberdade do homem de agir. Essa expressão livre-arbítrio é bastante complicada. Vamos entender aqui, vamos usar uma outra expressão que fica melhor. A questão da responsabilidade humana. Se o homem é responsável pelos seus atos. Porque se Deus controla tudo, alguém poderia objetar. Ora, Deus controla tudo, então nós não somos responsáveis, de forma alguma. Nós somos, sim, responsáveis. E vamos responder pelas nossas ações diante do Senhor. É algo um pouco complicado para entendermos, mas é aquilo que eu falei há pouco com relação ao texto de Atos, né? Que até mesmo nos nossos atos pecaminosos, até nisso, há um propósito, há um desígnio de Deus. Bom, eu vou passar para outra pergunta, irmãos. Então, vamos lá. Essa foi a primeira pergunta, e a gente entendeu aqui o que é a providência divina. A próxima pergunta, qual é a providência de Deus para com os anjos? Lembrando aos irmãos que a expressão ela aparece no hebraico, e a ideia que se dá é a ideia de mensageiro. Essa palavra foi trazida para o grego, e ela manteve um significado nesse sentido. Então, vamos entender aqui. Deus, pela sua providência... Só um minutinho que eu vou ajeitar aqui. Ok. Deus, na sua providência, permitiu. Então, vamos lá. Opa, não deu certo aqui. Deixa eu voltar aqui. O apontador. Deus permitiu que alguns anjos, voluntária e irremediavelmente, ou seja,
sem possibilidade de retorno. E voluntária no sentido que foi uma decisão que esses anjos serão responsabilizados. Então Deus permitiu que esses anjos, por vontade deles, desses anjos, sem retorno, que eles caíssem em pecado e perdição. Limitou isso aí. Limitou. A terça parte dos anjos caiu. E, portanto, está ordenado a todos eles, por conta do pecado deles, e ordenando isso como todos os pecados deles para a sua própria glória. É algo que a gente fica meio... é difícil entender. E estabeleceu os restantes dos anjos, em santidade e felicidade, empregando-os todos conforme lhe apraz, ou seja, conforme a vontade do Senhor Deus, na administração do seu poder, misericórdia e justiça. Então, com relação aos anjos, Deus permitiu que alguns desses anjos caíssem em pecado e perdição. Limitou isso aí. Isso para a sua própria glória. Agora, essa decisão foi dos anjos, abre aspas, né? Decisão entre aspas. E essa decisão dos anjos de pecarem, não há retorno para eles, ao contrário dos homens, em que para alguns dos homens há retorno. E os outros anjos, no caso, eu vou usar a expressão os anjos eleitos, Deus os estabeleceu em santidade e felicidade, e esses anjos são usados pelo Senhor conforme a vontade dele. Vamos ver os textos aqui. Aí eu tenho aqui Judas 1:6. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, preste atenção aqui. Ele fala aqui anjos que abandonaram o seu próprio domicílio. 2 Pedro 2,4. Ora, Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Deus, portanto, permitiu que alguns dos anjos caíssem em pecado. Hebreus 2,16 diz algo bem interessante. Pois ele, falando do Senhor, evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então, esses anjos aí, não há salvação para eles. Deus não providenciou nenhum meio de salvação para os anjos que pecaram, mas somente aos homens. João 8,44, quando fala do diabo, e aqui a gente estende a todos os outros anjos, ele fala aqui, vós sois o diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esses anjos, portanto, eles pecaram espontaneamente, pecaram porque decidiram pecar. Ele dá o exemplo aqui do diabo. Vamos adiante aqui. Marcos 8:38. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então aqui ele fala daqueles anjos que foram preservados, aqueles anjos, portanto, que não pecaram, e esses anjos aqui, Deus firmou esses anjos, portanto, em santidade e felicidade. Em 1 Timóteo também diz aqui, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, aqui tem a expressão eleitos, escolhidos por Deus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Aqui um outro texto que já mostra a questão de como Deus usa os seus anjos. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Se referindo a Cristo. Não são todos eles, os anjos, o que eles são? Espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos homens que vão herdar a salvação. Então, Deus usa os seus anjos como servos nesse sentido. Salmo 104:4. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. A questão dos anjos, essa é a providência divina com relação aos anjos.
Vejam só, uma diferença que nós temos aqui em relação aos homens, que Deus não providenciou meios de salvação para os anjos. Os anjos, portanto, que pecaram, caíram, eles irão sofrer o juízo de Deus. Outra coisa, uma outra diferença entre os anjos e os homens. Somente uma terça parte dos anjos caiu. E no caso dos homens, foram todos, os homens em todos os tempos. Aqui, irmãos, deixa eu ver o que mais aqui. Bom, é basicamente isso em relação aos anjos, ok? Que são servos do Senhor Deus, que ministram segundo os propósitos de Deus, e em muitos casos com o propósito de, como diz aqui no final, eu vou colocar aqui, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, aqui, a providência divina para os anjos. Vamos adiante aqui. Aqui, qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Aqui é lá no caso de Adão. A providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado consistiu em colocá-lo no paraíso. Então, ele foi colocado no paraíso, designando para cultivar. Ele tinha um trabalho a realizar lá no Jardim do Éden, com liberdade para comer do fruto da terra. Aqui. E ele tinha o domínio sobre as criaturas. As criaturas, portanto, estavam sob o domínio do homem. Foi ordenado também ao homem o matrimônio, para que a mulher pudesse ser auxiliadora, para que eles pudessem andar juntos. E ele pudesse ter comunhão com Deus vivo. E foi instituído o dia de descanso, o 7º dia. E Deus entra em um pacto de vida com o homem, na qual a condição que esse homem tivesse uma obediência pessoal, perfeita e para sempre, perpétua. E a árvore da vida era um penhor, era um selo, e foi proibido ao homem de comer da árvore da ciência do bem e do mal, caso ele fizesse, haveria a sua morte. Então, aqui são as providências de Deus para o homem no estado em que ele foi criado, lá no caso de Adão. Vamos ver aqui os textos aqui. Vejam só, aqui eu tenho Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O homem é colocado no jardim do Éden. Gênesis 2:15 e 17. É o mesmo texto em que o homem é colocado no jardim com o propósito de cultivar o jardim e de guardar. Tá? E Deus deu uma ordem para ele, que ele poderia comer de toda árvore livremente, à exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adiante aqui. E aqui, irmãos, as criaturas foram colocadas sob o domínio do homem. Deus o abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A ideia de ter a terra submissa ao homem. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. As criaturas, portanto, foram submetidas ao domínio do homem. Aqui eu tenho um casamento, Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí eu tenho Gênesis 2:3, o sábado, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E aqui eu tenho a questão da instituição do pacto, que aí no caso, irmãos, o que o homem deveria fazer seria obedecer, basicamente isso. Gálatas 3:12, ora a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Romanos 5:14, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Ele coloca aqui, não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, ou seja, do jeito que Adão pecou, mas não quer dizer que não pecaram, pecaram sim. Ele continua, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ele fala aqui de Cristo. Aqui, a árvore da vida.
Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui a recomendação de que da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não deveria comer. Então aqui tem a menção a essa árvore. Aqui, irmãos, que algumas observações, alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma. Aqui tem algumas perguntas assim bastante. Em que parte do mundo localizava-se o paraíso, né? Não dá para determinar exatamente, mas com certeza era na região do Oriente Médio. Então, exatamente aonde alguns estudiosos entendem que perto da nascente dos rios Tigre e Eufrates, mas isso não é uma certeza, tá? Deixa eu ver aqui mais. A providência de Deus para o bem-estar da humanidade antes da queda. A questão é a instituição do casamento, e aí o casamento deu origem à família, né, a instituição fundamental da raça humana. Que providências tomou Deus para o bem-estar espiritual da raça humana antes da queda? Deus concedeu ao homem a possibilidade de comunhão com ele, estabeleceu um dia de descanso e firmou um pacto entre Deus e o ser humano. E deixa eu ver que mais aqui. Aqui tem algumas perguntas aqui. Eu estou olhando as mais que eu acho que poderia ser mais contundentes aqui. Ok. Eu vou parar por aqui, irmãos, mas e eu abro aqui para as perguntas. Os irmãos podem fazer as perguntas agora. Estou aberto aqui. Se alguém tiver alguma observação, alguma pergunta, por gentileza, pode fazê-lo. Júlio, Sim, esse assunto ele é extremamente rico, né? Isso. Eu acho até, Barreto, que talvez não, eu acho interessante de que ou você ou o Alan continue numa única aula a pergunta 20. Pelo menos a pergunta 20. Essa última agora, qual foi a providência de Deus para com o homem no estado que foi criado? Uma aula só para isso aí, ok? Uhum, eu acho que caberia, né? Porque o assunto eu coloquei providência tudinho junto, mas eu penso que essa última pergunta talvez fosse interessante uma única aula sobre ela. Tá, joia. Não, o assunto todo ele é riquíssimo, né? Cheio dos detalhes e realmente bastante rico. Eu gostaria, antes do Júlio responder a pergunta do Levi, que ele colocou no chat, só fazer um rápido comentário aqui sobre uma questão que tu falaste, na pergunta 19, que é um grande mistério. É exatamente os atos pecaminosos dos homens maus, também são controlados pela providência divina. Isso aí só isso já daria uma aula assim, bastante rica, inclusive, né? Mas só dizer que isso aí é verdade, porque é bíblico, mas que a gente não consegue entender direito. Como é que pode, né, o Deus controlar, inclusive, os atos pecaminosos? Tem algo a falar sobre isso, Júlio? Então, eu já li em algum lugar, eu já ouvi em algum lugar, alguém... É claro que isso aí é uma dizer assim, uma elucubração, uma viagem, né? Porque, de fato, a gente não pode afirmar nada com relação a essas coisas. Mas eu vi alguém dizer o seguinte, imaginem um planejamento que você quer realizar algum tipo de projeto e você faz um planejamento perfeito. Quem conhece um pouco de planejamento sabe que não existe planejamento perfeito. A possibilidade de alguma coisa, de algum evento acontecer e você não ter pensado essa possibilidade, isso pode ocorrer. O planejamento perfeito, ele alcança toda e qualquer possibilidade, por mais que elas sejam incontáveis ou eu diria assim, um número infinito de eventos. Deus, de alguma forma, controla tudo isso. Então, essa pessoa usou uma linguagem matemática, né? Como se ele controlasse tudo, porque está tudo interligado.
qualquer ação que a gente faça aqui vai interferir em outros lugares. Então, imagine só você, um planejamento dessa grandeza. Mas eu não ouso afirmar isso como a explicação, mas para a gente entender um pouquinho disso aí, ok? Agora, com relação ao Levi, essa expressão livre-arbítrio é um pouco complicada, porque ela pode ser entendida de diferentes formas. Se nós pensarmos livre-arbítrio, eu vou definir aqui um conceito para a gente tratar segundo esse conceito. Se nós pensarmos em livre-arbítrio, na possibilidade de eu tomar qualquer decisão e agir segundo a decisão que eu tomei, nesse sentido, preste bem atenção, o homem não tem livre-arbítrio, porque ele tem o que alguns teólogos chamam de livre agência, ou seja, ele vai agir livremente de acordo com a sua inclinação, de acordo com a sua natureza. Ele não vai agir em desacordo com o que ele é. Então, na realidade, ele não tem liberdade plena para tomar as decisões. Então, ele tem uma livre agência, mas não um livre arbítrio, usando a definição nesse sentido. No caso dos anjos, é meio complicado você falar em livre agência, porque os anjos aqui não é o caso de Adão, de nós que herdamos a natureza em Adão. Então, esses anjos tomaram essa decisão. Então, essa decisão foi tomada desobedecendo a Deus de maneira clara, óbvia. Então, eu penso que, nesse caso, a gente poderia dizer que eles exerceram o arbítrio dado a eles nesse sentido. Mas até isso, de uma forma que nós não entendemos, até isso era plano de Deus, até essa decisão desses anjos de fazerem isso. Porque eles não têm uma natureza decaída como nós temos. Então, inclusive, não há nenhum meio, nenhuma ação de Deus para resgatá-los. A decisão deles foi tomada e foi definitiva. Tá? Então, eu diria até, Levi, que até é um mistério isso aí. Tem que compreender isso, é um mistério. Porque, pense bem, se coloque numa posição de anjo. Imagine que você é um anjo. Que loucura de se voltar contra Deus. Isso não faz nenhum sentido. Então, existem coisas que a gente não consegue explicar. Do ponto de vista humano, com essa definição que eu falei para você, não há livre-arbítrio, há livre agência. Do ponto de vista deles, que a natureza deles não foi herdada, mas eles têm o poder de decidir, claro, controlados por Deus, mas eles são responsáveis, sim. Ok? Tranquilo? Tio Júlio? Sim, Sarinha, fale. Dá para ver? Estou ouvindo bem. Tio, em relação ao que o senhor falou sobre os anjos aí, que eles já foram condenados, que eles, os textos que o senhor mostrou, que eles já estariam no inferno. Então, Isso. Esses anjos, vamos dizer assim, eles não têm, vamos dizer, acesso ao nosso plano, eles estão só esperando o julgamento definitivo e acabou. Não, a gente tem que tomar cuidado, porque a linguagem bíblica, ela usa às vezes a linguagem do presente, mas é porque para Deus não existe tempo. Então, no momento em que esses anjos fizeram o que fizeram, eles estão no inferno, entendeu? Então, isso pode significar, do ponto de vista humano, um espaço de tempo para que isso ocorra. Ficou claro agora? Não necessariamente significa que eles fizeram e estão no inferno. E, ao mesmo tempo, eu vou confundir agora a sua cabeça, significa sim que eles já estão no inferno. Tá? Existe uma explicação teológica com relação à questão de para onde vamos quando morremos. Existem várias correntes. Existe, por exemplo, a quem defenda, principalmente os adventistas, o sono da alma. Há quem diga, que a maioria dos teólogos reformados, que uma vez que morremos, as almas vão ficar em um certo lugar por um certo tempo, e depois, quando os corpos ressuscitarem, elas vão voltar a ter corpos. Mas tem teólogos que defendem a ideia de que quando você morre, você imediatamente vai para o último dia. Então, você morre e você já ressuscita. Porque, do ponto de vista divino, não há escala de tempo. É mais ou menos isso aí. Então, não é que esses anjos estão aprisionados e acabou. Não, esses anjos, no momento,
eles estão com a liberdade deles tolhida, eles não têm plena liberdade de fazerem o mal que, porventura, desejarem. Mas, do ponto de vista da certeza, eles estão no inferno, como nós já estamos no céu com o nosso Senhor, ok? É porque aquela pergunta que uma vez a gente discutiu sobre os anjos caídos não serem demônios, né? Então, Não, por isso a pergunta, tipo, se eles já estão, vamos dizer assim, no inferno, eles não teriam influência que nem os demônios têm na Terra. Aí é uma coisa complicada, porque é o seguinte, a boa parte dos teólogos, eles entendem que os demônios são anjos caídos, ok? Isso é uma conclusão em função da leitura das Escrituras. Mas, por incrível que pareça, não há na Bíblia nenhum versículo que afirme que os demônios são anjos caídos, ok? Não há. Não há nenhum versículo. Então, existem teólogos que dizem o seguinte: não se sabe, não sabemos o que são os demônios. Pode ser os anjos caídos? Sim, pode ser que seja, mas pode ser que não seja. O que eles são? Não sabemos, ok? A maioria defende a explicação de que eles são anjos caídos, mas não há uma afirmação bíblica. Então a gente fica meio... Não há afirmação bíblica, fica com essa questão aí, ok? Mas aqui o nosso autor, ele entende que são anjos caídos, né? Ok? Obrigada. Nada. Mais algum questionamento, pessoal? Bom, então eu vou encerrar e eu vou fazer uma oração e a gente encerra a nossa aula aqui, né? Deixa eu só... ok, já escolhi a apresentação aqui. Então vamos orar, irmãos. Eu vou fazer a oração de olhos abertos mesmo, tá bom? Que o Senhor Deus nos guarde, que o Senhor proteja e dê uma semana boa, agradável, que a misericórdia dele alcance cada um dos irmãos e que a palavra dele possa nos enriquecer, nos transformar e nos tornar melhores, e que o Santo Espírito possa conduzir a nossa vida nessa semana. Deus abençoe os irmãos, fiquem com Deus. Paz, irmãos.